Fazer intercâmbio é um sonho, né, gente? Só que junto com esse sonho, muitas vezes a gente carrega muitos medos. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Nicole e hoje eu vim compartilhar com vocês os medos que eu tinha antes de eu vir para a Austrália, né? Mas um medo geral, assim, do processo de intercâmbio mesmo, independente do país que eu fosse, e como foi que realmente aconteceu. Bom, o objetivo do meu intercâmbio era vir aprender inglês, era vir para a Austrália aprender inglês, então o primeiro medo já era aí, né? Não aprender inglês. But the reality was so different. Claro que eu não sou uma expert na língua inglesa, eu tenho muito que aprender ainda, eu não me considero 100% fluente, eu nem sei se dá pra falar isso, né, 100% fluente, ou tu é ou tu não é, mas então eu não me considero fluente porque tem coisas que eu ainda travo, preciso pensar em como falar e depois eu falo, mas eu consigo me comunicar, né? Aqui no canal até tem um vídeo onde eu falo como é que foi todo o processo meu e do Rodrigo para aprender a falar inglês. Então nele eu contei mais detalhes, mas o meu medo era realmente deixar outras coisas no ambiente em que eu possivelmente viveria me influenciar para que eu não aprendesse o inglês. Então, quando eu aluguei a nossa primeira moradia aqui, enquanto eu ainda estava no Brasil, era um Airbnb. E era uma brasileira. E aí, então, eu já vinha assim com o pé atrás, sabe? Nossa, como é que vai ser o meu aprendizado? Eu devia morar com pessoas daqui, né, pra falar mais inglês e tudo mais. Só que aí eu puxei a estratégia e o meu medo de não aprender inglês pra um outro lado. Eu foquei então, não. Se eu tô morando com pessoas brasileiras, eu preciso colocar talvez então o foco do inglês mais no meu trabalho ou nos amigos que eu vou ter, ou focar muito naquele momento que eu tiver na escola pra eu realmente aprender o inglês que eu vim aprender aqui, né? E assim foi, gente. Acho que esse foi o primeiro medo que eu apaguei da minha cabeça quando cheguei aqui, porque eu vi que, querendo ou não, a gente acaba aprendendo muita coisa aqui, porque tu precisa te comunicar com as pessoas na rua, tu precisa ir num restaurante saber fazer um pedido, tu precisa, eu no meu caso eu tenho cliente, eu preciso saber me comunicar com a cliente. Eu vi também que qualquer coisa era só eu pegar o celular e aprender, colocar ali, né, como diz tal coisa em inglês. Esse processo é o processo de aprendizado, né? Então, o primeiro medo de vir pra cá e não aprender o inglês foi a primeira coisa que eu tirei da minha cabeça. E o segundo medo que eu tinha, que na verdade eu acho que é uma insegurança, que é super normal antes da gente vir pra cá, era de não conseguir trabalho, né? No Brasil eu ficava, Meu Deus, e se eu não conseguir trabalho? E se? E se? Essa pergunta do e se, eu posso responder pra vocês que esse medo foi embora quando eu entendi que isso tava totalmente nas minhas mãos. Mas como assim? Gente, aqui tem trabalho, só que tudo vai de encontro com o que tu tá disposto a fazer também. Eu sou uma pessoa que eu vim pra cá pensando que eu vou fazer qualquer coisa que derem pra eu fazer. Então, como eu vim com essa minha mente aberta, pensando assim, não vou restringir meu final de semana agora, vou trabalhar o quanto tiver que trabalhar, não tem problema nenhum, eu consegui. Como eu tive esses pensamentos, esse medo de não conseguir trabalho, essa insegurança até chegar aqui, ele acabou, porque um mês depois que eu tava aqui, eu já tava com 2 trabalhos. Meu marido tem 2 empregos, 2! O outro medo que eu tinha, gente, é um medo muito pessoal, assim, é uma insegurança que eu acho que no dia a dia eu não ia conseguir me adaptar, mas era um medo de ter que sempre morar com muita gente, sempre dividindo casa, ou que o lugar que eu morasse, às vezes dividindo com outras pessoas, fosse um lugar onde tivesse muito bicho. E por que eu tinha esse medo? Porque antes de eu vir pra cá, eu li algumas coisas, eu vi alguns vídeos, eu acho, ou algumas publicações de alguns grupos da Austrália que eu entrei antes de vir, e o pessoal reclamava muito da quantidade de baratas que tem aqui na Austrália, que aparece nos armários, que aparece no quarto. E eu tinha bastante medo. E sobre morar com muitas pessoas,
Qual era a minha ideia na minha cabeça, tá, gente? Que eu e o Rodrigo chegaríamos aqui e a gente teria que viver de um jeito que talvez eu só viveria com os meus 18 anos. Que é um jeito assim, sempre com uma galera, sempre dividindo casa com um monte de gente. Sabe, aquela coisa assim, chega na cozinha, tá todo mundo usando a cozinha. Eu tinha um pouco desse receio de como queria ser o meu dia a dia, assim. Porque eu sabia que ia ser assim, o meu trabalho durante o dia ia ser pesado, né? Comparado com o meu trabalho no Brasil, que eu trabalhava em escritório, eu trabalhava em empresa, na frente do computador ali todos os dias. Eu sabia que fisicamente pra mim eu ia estar muito mais exausta. Eu também sabia que depois desse dia de trabalho, à noite eu iria estudar o inglês. E depois do inglês eu teria que ir para uma casa onde a gente não teria muito conforto, e não foi assim. A gente já chegou aqui morando com uma família, né? Literalmente era um casal de brasileiros que tinham bebês na casa, e a gente que é uma criança, pra nós, a gente tava em casa, a gente morou 1 ano com eles, e depois a gente já conseguiu morar sozinho. Pra gente foi muito bom, mas talvez uma pessoa que não esteja de casal, uma pessoa solteira ou que venha sozinha, se adapte até melhor em uma casa onde tenha mais galera. Mas pra gente, esse medo, assim, eu tinha, ai meu Deus, como é que vai ser, né? Eu vou trabalhar o dia todo, vou estudar inglês e de noite eu ainda vou chegar num lugar onde eu nem vou poder usar minhas coisas, eu vou ter que dividir tudo, vou ter que dividir banheiro, vai ter barato nos armários. E não, eu vi que não é desse jeito, não é essa loucura toda. Até porque, gente, até quem for vir sozinho e for dividir casa com outras pessoas, também nem precisa ter muito esse medo, porque depois que eu cheguei aqui, eu vi que todo mundo tem aquela semana corrida de trabalho, que não é todo final de semana que tem pique pra ficar fazendo festa. Então tá todo mundo no mesmo barco, digamos assim, de ter que estudar, de ter que trabalhar muito, de estar cansado. Então esse medo também foi um dos primeiros que eu já nem pensei mais. O próximo medo que eu vou falar pra vocês, ele é um pouco mais sério e eu acho que de forma inconsciente ele é o maior de todos, que é perder alguém da família enquanto tu tá longe, né? Esse é um assunto que eu vejo que não é muito falado, assim, nos vídeos que eu assisto. E infelizmente eu passei por isso, eu tive que viver um luto, assim, longe da minha família. Acho que o maior luto que eu já tive, né? Eu perdi a minha avó, eu já comentei em outros vídeos, assim. Mas eu me agarrei em 2 coisas, pra eu ter forças e conseguir seguir em frente, que é sempre lembrar no quanto a minha avó queria que eu tivesse aqui, no quanto ela me apoiou, no quanto ela tava feliz. E a segunda coisa que eu me agarrei, assim, pra eu conseguir seguir em frente, foi pensar que mesmo se eu tivesse lá no Brasil, eu não ia mudar o que aconteceu. E o último medo que eu tinha é até um pouco engraçado, né, gente? Porque é coisa da vida, né? É que assim, como eu vim de casal e no Brasil eu já tava com o Rodrigo há 6 anos, mas a gente nesses 6 anos tinha uma rotina bem de namorados, assim mesmo, de se ver no final de semana, um dia no meio da semana e só isso. Quando a gente veio pra cá, foi aquela coisa assim, subi no avião lá no Brasil solteira, cheguei aqui na Austrália casada, né? Porque aí a gente começou a morar junto, né? Mesmo dividindo casa com outras pessoas. Então eu tive bastante medo que o meu relacionamento acabasse aqui, que não desse certo, né? Deu aquele frio na barriga, assim, como é que vai ser? Porque o fato do intercâmbio já dá um nervoso. Aí tu sobe no avião pra fazer o teu intercâmbio, que tu já tá nervoso pra aquilo, e ao mesmo tempo tu tá basicamente casando. E hoje, gente, eu me questiono por que eu tive esse medo. Por quê? Porque o meu relacionamento com o Rodrigo desde o Brasil, ele já tinha uma base muito sólida. O Rodrigo já me conhecia, todos os meus defeitos, todas as minhas qualidades, eu já conhecia os defeitos e qualidades dele também. A gente sempre conversou, ainda no Brasil, sobre como que seria a divisão de tarefas na casa, como que a gente iria dividir as coisas, né? Porque aqui não tem essa de ajudar, ninguém ajuda ninguém, todo mundo divide, porque nós dois moramos na casa. Então, quando a gente chegou aqui, foi muito natural, sabe? A gente já sabia o que tinha que ser feito. É claro que de vez em quando tem umas discussõezinhas, assim, sobre coisas da casa, mas isso iria ter no Brasil ou aqui. E hoje, quando eu olho pra trás, há 2 anos, quando a gente chegou aqui na Austrália e começou todo esse processo todo, eu dou risada, né? Que eu tinha esse medo, assim. Hoje eu penso que sem o Rodrigo eu não conseguiria estar aqui, porque assim, ele foi o meu suporte emocional aqui em todos os momentos, e isso fez total diferença pra mim. Eu acho que se ele não estivesse aqui comigo, eu já teria voltado pro Brasil.
Então esses foram os meus medos. Eu também quero saber os medos que tu tem aí antes de vir aqui pra Austrália, ou se tu já tá aqui, quais os medos que tu tinha e também como foi na realidade. Saibam que ter medo é normal, ter insegurança é normal, mas não deixem isso fazer vocês desistir do sonho de vocês, tá? Porque no final tudo vai dar certo. Mas hoje, sabe qual é o meu medo? É que tu veja esse vídeo e não curta o vídeo, que tu não se inscreva nele. Esse é o meu maior medo hoje, que tu não mande ele pros teus amigos que estão querendo fazer intercâmbio, independente do país que estão indo. Então vamos reverter esse meu medo aí. Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal, também me sigam no Instagram e um beijo!